E o presidente do PL, do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, passou a noite na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Valdemar era alvo de um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Tempus Veritatis, deflagrada ontem pela Polícia Federal. O presidente do Partido Liberal acabou preso pelos agentes por porte ilegal de armas e também pela posse de uma pepita de ouro. Na tarde de hoje, Valdemar Costa Neto passou por audiência de custódia, conduzida pelo juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Porém, Valdemar vai seguir preso. A defesa do presidente do PL afirmou que fará uma petição pedindo a sua soltura. Ontem, depois da operação da quinta-feira, Valdemar Costa Neto foi proibido de falar com outros investigados no caso, entre eles Jair Bolsonaro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes vai provocar prejuízos para o PL, que vai ter dificuldade para fechar alianças e decidir candidaturas para as eleições municipais de outubro. Bom, Piotr, são duas questões aqui. Primeiro, a prisão de Valdemar Costa Neto, que nós repercutimos aqui, e depois essa proibição do ministro Alexandre de Moraes de conversa entre os investigados nessa operação da Polícia Federal. Mas falando especificamente sobre a prisão de Valdemar Costa Neto, ele foi ontem alvo do mandado de busca e apreensão, e nessa operação então foi encontrado uma arma e também uma pepita de ouro, e parece que é o caso dessa pepita de ouro. Existe até um crime chamado usurpação mineral, e por conta disso ele participou da audiência de custódia na tarde de hoje em Brasília e permanece preso. Uma pepita de ouro que tem um valor aí de quase R$12 mil, que estava em posse do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Não era alvo, não era objeto da operação ontem, mas foi encontrado, e isso então teria justificado a prisão e a permanência de Valdemar Costa Neto na carceragem. 39 gramas. Vamos lá. Usurpação mineral, é isso? De 39 gramas. E isso é uma justificativa para tirar a liberdade de alguém. Eu preciso perguntar, então, qual é o potencial ofensivo disso? Porque, pelo que eu tinha informação, ele passaria por uma audiência de custódia hoje, em que o juízo, essa é a lógica de uma audiência de custódia, em que o juiz analisa para saber se não há exageros na prisão e se há necessidade de manter alguém preso. Daí, obviamente, o juiz analisa o tamanho da infração, 39 gramas. Parece um cornflakes, como é que se chama? Um sucrilhos, né? A imagem é exatamente isso. E se essa pessoa tem um potencial ofensivo a ponto de continuar cometendo crime ou colocando outras pessoas em risco, cometendo um novo crime, qualquer coisa assim. A pergunta é, há essa possibilidade? Ele tem endereço conhecido, ele é líder e presidente do maior partido de oposição do país, ele não ofereceu resistência à prisão, ao mandado de busca e apreensão, estava lá, se colocou à disposição. Nós temos casos no país em que traficante, porque o Superior Tribunal de Justiça depois não reconhece que o fato de apenas o policial ter se incomodado, ter achado o estranho comportamento de um sujeito dirigindo um carro, foi lá, parou o carro, encontra sei lá quantos quilos de quilos de cocaína, aí o Superior Tribunal de Justiça entende, não, mas não é, essa forma de abordagem não foi justa. Então vai lá e liberta este preso. Anula as provas, inclusive, o que dificulta o andamento do próprio processo de tráfico, né? Porque quem anda com quilos de cocaína não é para consumo próprio e também não pode consumir, mas vamos lá. Então, a questão é que se fala, de novo eu vou recorrer à lógica até então reinante na justiça brasileira, até algum tempo atrás, até 2019, vamos dizer assim, né? Em que você levava em conta a proporcionalidade, a razoabilidade. Manter alguém preso que tem todas as condições, trabalho, endereço conhecido, enfim, é o líder de uma agremiação política, de um partido político importante, ou seja, você pode estar tolhendo, como de fato está o debate político no país, que é garantido dentro da lógica democrática, porque ele cometeu o crime de usurpação de 39 gramas de ouro. É razoável deixar alguém preso por isso? Ou ele tem uma jazida inteira que ele foi lá e prospectou? Não, não é o caso.
ou se há uma outra evidência que também seja colocado. Nós estamos julgando aqui com o pouco de informação que se tem. O que, de novo, a gente está vendo aí o Supremo deixando tudo em sigilo, ou quase tudo em sigilo, só o que talvez não queiram, ou vazando só o que interessa para quem interessa, o que também é muito esquisito, né? Mas tudo bem, esse é outro assunto. A gente não consegue julgar o caso, mas tudo que se tem de informação não é razoável, não é proporcional, e isso tolhe o debate político brasileiro, além, obviamente, de constranger um cidadão da sua liberdade. E eu não estou fazendo julgamento de valor aqui ou de mérito do presidente do PL. Isso não me cabe. Eu também não tive acesso aos autos. Mas, de novo, olha para o entendimento da justiça em casos que são muito mais graves. Ainda não foi solto, ainda não foi colocado em liberdade. Bom, e mais, a história que já conversamos, os advogados não podem conversar. Neste caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, vou usar uma expressão do direito, claudicou na defesa da liberdade de expressão e agora como resultado, está ganhando um arbítrio ainda maior. Dona OAB, como o Alexandre Garcia já fez menção aqui, a senhora não tem que defender, estou chamando de senhora com todo respeito, tá? Mas vale ao presidente da OAB. Se é presidente, imagino que deva ter algum poder. Não é para defender A ou B da política, é para defender a Constituição, é para defender os princípios constitucionais, a democracia, a liberdade. Se fizer só isso, ninguém vai reclamar, vai todo mundo. Aliás, defenda a sua própria história, Ordem dos Advogados do Brasil. A sua própria história já seria o suficiente. Nem isso estão fazendo. Claudicam na defesa da própria história, das liberdades e agora são vítimas do arbítrio. Achou que ia chegar onde? É isso, esse é o resultado da sua missão. Alexandre, você já comentou aqui a arma sem registro que foi encontrada aí com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Tem também essa pepita de ouro. A gente tem aí a imagem para mostrar. O Piotr fez uma boa analogia ali com um floco de cereal, né, de sucrilhos. Sucrilhos, 30, quase 40 gramas aí. Então seria uma pepita de origem do garimpo, não teria aí possibilidade de rastreio de origem. E aí o que poderia caracterizar então crime de usurpação mineral, nesse caso dessa pepita que foi encontrada aí com Valdemar Costa Neto. Alexandre, quero te ouvir também sobre, principalmente, essa questão do impedimento do presidente do partido de conversar com investigados, também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente neste ano, Alexandre, ano eleitoral. Bom, em primeiro lugar, me pareceu isso também, que a pepita tenha sido presente de alguém de garimpo. 39 gramas. O Piotr lembrou de outros casos semelhantes com droga. Eu vi aqui, em fevereiro de 2021, o ministro Gilmar Mendes mandou soltar um sujeito que havia sido preso com 188 quilos de cocaína. E ele disse que é primário, tem bons antecedentes e não justifica a prisão cautelar, vai responder em liberdade. Valdemar Costa Neto, com uma pepita, prisão e com uma arma de fogo de registro vencido, em prisão cautelar preventiva, significa que é para ele não continuar pegando pepita no garimpo ou pegar a arma e andar na rua. Mas, obviamente, que a gente sabe que não é isso. Outra coisa que eu estranhei, Paulo, é que você falou que o juiz da audiência de custódia faz parte da equipe do ministro Moraes, que foi quem autorizou a busca e a apreensão. É estranho, porque parece que é mais um princípio do Estado democrático de direito que não pode haver vínculo, né? Outra coisa da prisão cautelar, eu lembro que um dos assassinatos no Rio há não muito tempo foi o sujeito que passou pela audiência de custódia, foi liberado depois de ter assaltado, foi liberado, saiu e assaltou outro, enfiou a faca, matando um estudante lá no Rio de Janeiro. Então, são dois pesos, duas medidas. Não vou defender Valdemar, eu só acho estranho que seja o presidente de um partido que tem as maiores bancadas da Câmara e do Senado, né, que se prepara para enfrentar uma eleição. Então, tem esse ingrediente político que a gente não pode afastar, né?
E essa estranheza, mais uma vez, eu sei que já não é mais exceção, mas que o juiz faça parte, se é que é assim mesmo, da equipe que está servindo a Moraes aí nesse inquérito. Deveria ser um juiz de outra, de outra vara, de outra comarca, né, para dar julgar se Valdemar Costa Neto tem que ficar preso, porque ele é um elemento perigoso para a sociedade, tem que proteger a sociedade mantendo uma prisão preventiva. Tudo estranho. Ana, quero te ouvir aí também em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir a comunicação entre os investigados, o que interfere, claro, diretamente nos dirigentes do PL, do Partido Liberal, o maior partido do Brasil, maior bancada, 99 deputados, justamente nesse ano eleitoral. Uma perseguição política, né? Muito pouco a acrescentar aos comentários do Alexandre, porque dá exatamente a dimensão correta do que é a foto perfeita de que tudo isso não passa de uma perseguição política. É carteira de vacinação, é baleia, é isso, é o que falou, é o que não disse, é o que bebeu, é o que não bebeu. Ou seja, está muito claro para todo mundo que existe uma perseguição política em curso ao presidente Bolsonaro, consequentemente, ao presidente do partido dele, o Valdemar Costa Neto. Agora, Paula, o que acho que tem uma lição também, né, nisso tudo aí, que a política atual no Brasil, ela deixa. Antigamente, nós estávamos muito acostumados com os conchavos, né, por trás dos bastidores, ali atrás das cortinas, aquilo tudo que acontece até hoje. Só que hoje a população brasileira está politicamente muito mais engajada, muito mais atenta, cobrando as posturas que eles esperam de seus parlamentares no Congresso, no Senado, na Câmara. Atualmente, as pessoas estão cansadas dos parlamentares de rede social, que na rede social fala uma coisa, o discurso, chega ali na hora da votação, tem um conchavo aqui, um conchavo ali, amarra. As pessoas querem tudo muito bem demarcado hoje em dia. E o presidente Bolsonaro, essa capilaridade política dele, esse capital político dele, existe dessa maneira porque ele é muito transparente. Ele não tem aquele approach, aquela aproximação morna. Não, vamos aqui. Ele é o que ele é. Ele fala exatamente como ele se sente. Muitos fazem, né, essa cara de nojo, porque ele fala demais, mas essa conexão orgânica que ele tem com o seu eleitorado, que carrega multidões por onde ele passa, demonstra que ele não tem esse perfil de ficar amaciando as coisas. Já o Valdemar Neto, ele continua fazendo parte de uma política mais antiga. Não estou de maneira alguma justificando que ele tenha merecido essa prisão. A prisão é ilegal, é inconstitucional, é abusiva, porque é uma hipocrisia, né? Prender por porte de arma vencido, mas as comunidades, as favelas, como é que fica, né? Cadê o porte de arma ali? Mas, Paula, eu quero chamar a atenção para o seguinte: o Valdemar Costa Neto, ele jogou essa política de eu vou negociar com o sistema que assim eu não serei engolido. Ele apoiou, sim, de maneira enfática, o nome do comunista Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Isso trouxe uma crise interna ali no PL, inclusive porque o presidente Bolsonaro ele foi muito aberto em relação a ser contra esse nome, um comunista no Supremo Tribunal Federal. E o Valdemar Costa Neto apoiou este nome. Não sei, talvez pensando dessa maneira, eu vou aqui fazer algum aceno e assim o sistema não vem atrás de mim. Não funciona, né? Não funciona. Fica, acho que a lição. Churchill, lá atrás, Winston Churchill, lá atrás, já dizia: você não negocia a sua cabeça quando ela está na boca do tigre.
Agora é esperar o desenrolar dessa história, porque com certeza virão atrás do presidente Bolsonaro, porque, como nós temos visto e as imagens só mostram isso, ele continua carregando multidões por onde passa e tem essa conexão, repito, orgânica com seu eleitorado, porque ele demonstra nas palavras e ações o que ele espera da política no Brasil.